Olá, paz e bem sempre. Sou o professor Isaías, hoje auxiliado pela interpretação da Fofa, muito simpática aqui no nosso trabalho, e hoje nós vamos abordar um tema que está relacionado ao fetiche da publicidade. Espere aí, professor, parece que isso já foi abordado. Não, até agora nós abordamos o fetiche da mercadoria em uma das aulas passadas. O fetiche da mercadoria. E você lembra que fetiche é esse? O fetiche da mercadoria é justamente aquela mágica que a mercadoria tem de fazer esconder as relações de trabalho. Ou seja, a mercadoria, ao ser fabricada, ela não é construída por uma única pessoa. Alguns trabalham mais, outros trabalham menos. Alguns trabalham menos e ficam ricos, outros trabalham mais e ficam pobres. Mas tudo isso é escondido naquele produto que chega às nossas mãos. A gente não sabe quais foram as relações construídas durante o fabrico de uma mercadoria. Mas hoje nós temos o fetiche da publicidade. A publicidade, ela é também uma mágica que faz com que as pessoas comprem compulsivamente, muitas vezes aquilo que precisa, mas quando nós falamos de consumismo, estamos falando da compra daquilo que é supérfluo, daquilo que não nos é necessário. Então, por outro lado, é muito complicado a gente fazer um negócio, implementar um negócio e não fazer propaganda. A gente estará fadado ao fracasso. Quem empreita uma empresa, quem faz um negócio e não divulga, tem aquele ditado que quem não é visto não é lembrado. Então isso vale para quem está implementando alguma coisa, para quem está empreendendo, mas não tem aquela capacidade de comunicar nada sobre aquilo que está empreendendo. Então, fazer um negócio sem propaganda é como piscar para uma garota no escuro. Você sabe o que está fazendo, mas ninguém mais sabe o que você está fazendo. Ou seja, no escuro, nem a própria garota para quem você está piscando vai estar atenta ao seu gesto. Por quê? É impossível de ser visto. No escuro é impossível de ser visto. Assim é alguém que põe um negócio para gerar lucro e não é capaz de divulgar os produtos e a empresa. Então, está com certeza fadado ao fracasso. Agora, além dessa frase de impacto do Brit, nós vamos ter também o seguinte: a publicidade, aqui já é um conceito, a publicidade é uma forma de comunicação estratégica que promove o quê? Produtos, serviços, marcas, por meio das mídias físicas e digitais. Então, uma marca nós sabemos o que é, um produto também. Agora, o que são as mídias físicas? Então, pode ser um cartaz, um outdoor, uma panfletagem. E o que são as mídias digitais? Então, é aquilo que a gente divulga hoje, por exemplo, pelas redes sociais. Então, são modos da gente atingir aquelas pessoas que são, em potencial, os nossos consumidores. Então, com seus slogans geniais, os anúncios impactantes, eles são capazes de aumentar as vendas, eternizar marcas e digitar tendências. Por exemplo, eu conheço a marca Adidas, é uma marca bem antiga para mim, pelo menos, que tem um pouco mais de 60 anos, mas a gente tem marcas ainda mais antigas e marcas recentes. A ideia central é
Publicidade é a alma do negócio. Então, eu já escutei muitas vezes, desde quando eu era criança, a ideia de que a propaganda é a alma do negócio. Então, para que a gente entre efetivamente no mercado e tenha sucesso, a gente precisa divulgar aquilo que a gente faz. Agora, a publicidade tem dois objetivos principais. Primeiro, promover a venda de produtos e serviços. Então, é aquilo que nós chamamos de publicidade comercial. Por outro lado, temos também divulgação de ideias, a publicidade de ideias, publicidade não comercial, institucional, como, por exemplo, divulgar uma igreja, divulgar uma denominação religiosa. E aí nós temos, aí no lado da divulgação de produtos, uma marca conhecida, a Coca-Cola, por exemplo. Do outro lado, nós temos a divulgação de uma ideia. Bebida e direção, essa dupla é de morte. Aqui nós estamos difundindo uma ideia, publicando uma ideia que a gente quer tornar um modo de vida das pessoas. Quer dizer, dirigir sem estar alcoolizada. Para quê? Para evitar mortes, para evitar acidentes. Então a gente quer divulgar ideias. Mas, de qualquer modo, a publicidade é importante, seja para a divulgação de produtos, seja para a divulgação de ideias. Agora, nós temos alguns tipos de apelos publicitários. Eu não citei todos, talvez eu vá até acrescentar algum no decorrer da minha fala. Então, primeiro nós temos aí o apelo estético. É o apelo da beleza, do agradar, do chamar a atenção e por aí vai. Então a propaganda, ela é bela e ela induz a gente a buscar o belo, está relacionado com o estético. E isso tem ajudado muito hoje a promover o espetáculo do eu. E o que é esse espetáculo do eu? Eu apareço nas imagens, eu melhoro a minha imagem para publicar nas redes sociais, para aparecer até mais bonito do que aquilo que eu sou pessoalmente. Então, esse apelo estético vem ajudando a promover o espetáculo do eu, onde a gente se divulga as nossas imagens aí pelas redes sociais e, enfim, muitas vezes até a intimidade. Agora, outra coisa também, outro apelo, é o apelo emocional. Então, muitas vezes a propaganda, a aquisição de um produto, quando ele é veiculado pelos meios de comunicação, é incitando você a sentir-se bem, confortável ao adquirir determinado produto. Temos também ainda o apelo ético, ou também podemos dizer o apelo moral. É uma regra, né? Então, consumir determinado produto é uma regra. Então, ser você mesmo, fazer o que é certo, fazer o que é justo, fazer aquilo que é aceitável, fazer aquilo que é comum. Então, eu estava até falando há bem pouco tempo atrás, em uma sala de aula, que eu passei por pelo menos 3 gerações de cuecas, 3 ou 4. Parece brincadeira ficar falando de cueca por aqui, mas num primeiro momento a gente usava um tipo de cueca que a gente nem chamava cueca, era uma espécie de short que era de algodão e muito semelhante àqueles que a gente utiliza hoje, muito mais para quando vai deitar, para dormir. Depois a gente passou a usar uma espécie de cueca que era meio triangular, um pouco parecido com a calcinha feminina, e ela entrou em moda. Muita gente resistiu no começo, depois apareceu uma versão dela de lycra. Aí era chique, vestia uma cueca de lycra, muito chique. Depois apareceu uma um pouco mais extensa, não tanto triangular, ainda me lembro da marca Zorba, vinha até num potinho, num copinho, vinha com 3 cuecas diferentes dentro de um copinho. A gente já era induzido a comprar 3 de uma só vez. E agora não, agora a gente está usando as cuecas box. Então eu acho que eu não sei dizer bem, mas eu acho que eu estou passando aí pelas 3 ou 4 gerações de cuecas. Não sei quantas ainda virão, eu tenho agora um pouco mais de 60 anos, mas é engraçado isso. Agora uma outra coisa, nós temos o apelo religioso, então a adesão ao sagrado, a adesão ao bem, a adesão àquilo que é correto, aquilo que é aceitável, não é?
Temos o apelo afetivo, que é produzir na gente alegria, manifestar carinho. Então, muitos produtos são típicos para que a gente ofereça eles como presente, né? A gente ofereça determinados tipos de produto como presente, dia de aniversário, no Natal, no Ano Novo, em festas especiais como o Dia das Mães, o Dia dos Namorados, por aí vai. Nós temos o apelo temporal, então é aquela ideia, não use mais determinado tipo de produto porque é antigo, então agora vamos utilizar esse produto porque é novo. Aí de vez em quando alguém resgata com a nova versão aquilo que é antigo. Agora, eu não anotei aqui, mas eu gostaria de falar também do apelo exótico. Certa vez eu estava vendo uma propaganda da Amarok, e com a elefanta, muito pequena. A elefanta era chamada Corama, com K. Corama é Amarok ao contrário. Se você escrever a palavra Corama e depois ler ao contrário, é Amarok. Agora, qual era o cenário? O cenário era a Índia. Então, nós temos aí um apelo exótico. Por exemplo, o elefante não é um animal típico do Brasil. Ele é exótico. Ele é um animal de fora. E o cenário da propaganda era a Índia. E o elefante lá na Índia é um animal semi-sagrado. Em determinado momento da propaganda, a elefanta chora. Então, ali tem o apelo emocional, o apelo religioso e o apelo exótico, numa mesma propaganda. E o apelo, né, ético e moral. Num determinado momento, o autor da propaganda, ele diz lá, essa elefante pequeno sempre me carregou durante a vida toda, então agora é justo que eu a carregue na Amarok. Então isso aí é o apelo moral, o apelo ético. Então nós podemos ter todos os tipos de apelo em uma mesma publicidade. Então, naquele momento, quem tinha um dinheiro bastante acentuado, ele ia comprar, logicamente, a picape Amarok, né? Interessante. Então, são esses tipos de apelo e a gente poderia, talvez, acrescentar outros tantos. Agora, vejam bem que coisa interessante. De quantos anos um objeto precisa para atingir 50 milhões de usuários? Então, o que nós temos aí? Por exemplo, o avião precisou 68 anos, 60 anos, um pouco mais. O Facebook, que foi inventado em 2004, ele levou apenas 3 anos para chegar a 50 milhões de usuários. Então você veja que a divulgação, à medida que ela vai se tornando abrangente e à medida que ela vai se tornando imediata, ela vai ganhando adesões num tempo recorde. Então isso é muito importante a gente saber. Eu até lançaria um desafio a todos vocês que pegasse cada um desses produtos aí visualizados nesse quadro e depois tentasse saber quando ele começou. Quando é que ele foi inventado, para saber quantos anos tem e para ver como determinados produtos eles atingiram um número muito grande de usuários em tempo bastante pequeno, em tempo bem pequeno. Então essa é a ideia, quer dizer, difundir para poder atingir cada vez mais usuários. Uma outra coisa também, eu acho que esse agora é o centro da nossa aula de hoje. Esse quadro é o centro da nossa aula de hoje. Então, o fetiche da propaganda, o fetiche da publicidade é o quê? É a magia que a propaganda e que a publicidade tem de persuadir o consumidor a comprar coisas que não precisa. Ele não precisa, são coisas supérfluas, mas ele compra, esse consumidor compra. Então, essa é a mágica da publicidade. Essa mágica é o que nós estamos chamando aí de fetiche, e num linguajar um tanto regional, a gente chama de feitiço, né? Já trabalhamos com o fetiche da mercadoria, que esconde as relações de trabalho, e agora estamos falando da magia da publicidade, que impulsiona as pessoas a comprarem compulsivamente, leva ao consumismo. Então, a produção pelo trabalho visa suprir necessidades materiais ou simbólicas. Então, o que é uma necessidade material? Vestir, calçar, se alimentar. Então, são necessidades materiais. Agora, o que são necessidades simbólicas? Muitas vezes nós chamamos essa necessidade simbólica de necessidade espiritual. Então, por exemplo, quando eu vou lá numa livraria católica ou numa livraria religiosa e compro essa cruz que eu uso aqui no meu peito, eu estou comprando
um material simbólico. Isso simboliza uma religião que eu tenho, um segmento que eu faço específico dessa religião, e às vezes eu vou e compro a Bíblia. Alguém que é muçulmano vai lá numa livraria e compra o Alcorão, numa mesquita e compra o Alcorão. É um livro simbólico, a gente não vai precisar comer o livro, eu não vou comer a Bíblia, nem o muçulmano vai comer o Alcorão, mas a gente precisa, é um tipo de produto simbólico. Às vezes a gente vai e compra um cartaz do Salmo 91 e coloca na parede da nossa casa como se fosse, de certo modo, alguma coisa para a gente estar refletindo a todo momento sobre a proteção divina. Então, é um material que a gente vai, compra numa papelaria, mas é um material simbólico. Bom, então, a propaganda produz, entre aspas, necessidades para persuadir o consumidor a comprar coisas supérfluas, desnecessárias. Então, de repente, eu como uma quantidade muito grande de salgados com gordura saturada e fico obeso, aí eu vou procurar remédio na drogaria para ficar magro ou para emagrecer. Então, nesse aspecto, o trabalho que produz para suprir necessidades, ele é utilizado para produzir também necessidades para que a gente passe a consumir compulsivamente cada vez mais coisas que a gente não teria necessidade de consumir, ou seja, não teria necessidade de tratar uma doença se a gente não tivesse adoecido pela alimentação que a gente ingere. Então, induz o consumidor a gastar e ostentar. Gastar o dinheiro que tem, às vezes até o que não tem, para se mostrar aos outros. E a outra coisa leva a um padrão de vida que depois não pode ser mantido. Então, de repente, você tem duas fontes de renda, perde uma, aquela casa que você construiu tão grande e bonita e que, de repente, você precisava pagar R$800 de energia elétrica para manter toda a estrutura, quando você perde renda, você não pode mais manter esse padrão de vida porque a conta de luz ficou alta para você. E outras coisas também. Funciona desse jeito. Então, a gente tem que ter cuidado com a propaganda, porque mesmo ela sendo a alma do negócio, ela pode induzir a gente ao consumo compulsivo das coisas. Então, agora nós vamos tratar de uma questão, tanto quanto longa, mas de qualquer maneira ela está referida aí no nosso material didático. Eu estou indicando aí a página 111, é aquele material que nós estamos utilizando do Sistema Farias Brito de Ensino. Esse é o volume 1. Então, nós temos aí o seguinte: o marketing publicitário não é simplesmente informativo. Marcas não vendem apenas produtos, vendem formas de vida. A campanha publicitária que nós estamos vendo acima no livro, aí ao lado, então, afirma que 4 entre 5 homens desejam Oxford, nesses novos estilos Van Heusen, embora tenha sido criada há algumas décadas. Essa propaganda de gravata carrega determinados valores que continuam sendo reproduzidos em peças publicitárias da atualidade. Então, o essencial do conteúdo ideológico nela vinculado é qual? Consiste na pluralidade de formas de vida garantidas pela ideia eurocêntrica de civilização. Então, na verdade, está manifestando uma pluralidade, mas não é o principal objetivo dessa propaganda. Em estimular um certo grupo de homens jovens, cultos, etc., ao consumo de gravatas, pelas caras que nós estamos vendo na imagem, esses homens não são tão jovens assim, né? Embora sejam ainda jovens, mas aí a juventude não é a marca registrada que está querendo ser difundida por essa propaganda. Na normatização da opinião pública a respeito da função a ser ocupada pelo homem na estrutura familiar burguesa, seria forçar demais fazer essa interpretação. Na universalização de um conceito particular de homem civilizado, um homem dócil, produtivo, culturalmente europeizado, letra E, na constituição de uma forma de vida
que venha a ser testemunho público de beleza, da retidão de conduta e de correspondência entre o que se diz e o que se faz, um pouco sim, mas não é a ideia central. Então, nós vamos ter como resposta dessas questões, que aliás a gente já poderia até ter passado anteriormente para ser visualizado por quem não tem o livro também, mas nós temos aí como resposta a letra D. Então, o que se pretende difundir verdadeiramente com essa propaganda é a universalização de um conceito particular de homem que é civilizado, ao contrário daquele índio que está ali representado, mais negrinho e mais selvagem. Então, um homem dócil, produtivo e culturalmente afinado com a cultura europeia. Então, esse foi o nosso assunto de hoje, fetiche da publicidade. Eu convido vocês para o próximo encontro, quando nós vamos trabalhar com a analítica de Aristóteles. Imagina, vamos trabalhar com lógica aristotélica. Já pensou? Grandes coisas. Muito bem, então, para o aprofundamento e a retomada desses conteúdos, vocês podem visitar as nossas plataformas e estarem bem mais afinados com tudo que a gente vem tratando no decorrer desses encontros. Obrigado e até a nossa próxima aula.